Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Daniel, capítulo de número 1, verso de número 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro dos seus deuses. Depois o rei ordenou a Aspernaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse dos israelitas da família real da nobreza. Verso de número 4. Jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir o palácio do rei. Ele deveria ensiná-los a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passaria a servir o rei. Entre eles estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos oficiais deu-lhes novo nome. A Daniel deu o nome de Beltesazar, e a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, de Abednego. Aí o verso de número 8, que é o tema da mensagem, o poder de uma boa decisão. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Em outras traduções vai dizer assim, ó, Daniel decidiu firmemente não se tornar impuro. Tá bom? Então repita comigo, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Amém? Deus, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E diante disso, igreja, essa é uma passagem que, de verdade, eu gosto muito de ministrar sobre ela, até mesmo para o meu coração, pois a nossa vida ela é cercada de decisões, certo? Estarmos aqui hoje é porque nós decidimos estar aqui. E há 2 tipos de decisões que nós temos que tomar ao longo da nossa vida. São aquelas a primeira decisão são aquelas decisões diárias que não vai ter uma influência muito grande do nosso dia a dia. Você acordar, hoje eu não estou afim de acordar no meu horário, vou acordar um pouco mais tarde. Quer saber de uma coisa? Hoje eu não estou afim de fazer o almoço. Não vou fazer o almoço. Hoje eu estou afim de ficar aqui sentada, só meditando ou vendo uma televisão. Hoje eu decidi não continuar com as minhas rotinas. Hoje eu decidi mudar o meu dia. Essas decisões que a gente chama de decisões diárias, ela não tem um efeito muito grande no nosso dia a dia. Vai ter só um efeito no dia, um efeito momentâneo. Mas existem decisões que mudam o percurso da nossa vida. Existem decisões, igreja, que a gente precisa parar, pensar e ter um cuidado muito grande na hora de decidir. E é sobre essa decisão que eu gostaria de ministrar aos nossos corações. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Daniel decidiu não comer da mesa do rei. Essa decisão de Daniel, ela mudou totalmente o percurso da história e da vida de Daniel. Hoje nós temos muitas coisas boas para falar sobre Daniel, para aprender com Daniel, simplesmente porque ele decidiu não comer da mesa do rei. E aí a gente vai ver por que Daniel não decidiu. Vamos lá, vamos aqui, me presta rapidinho o teu coração para a gente falar um pouquinho sobre história. A Bíblia vai dizer, como nós lemos, que o reino do sul, que era o reino de Judá, ele desobedeceu ao Senhor. E como sempre, o Senhor
estava ali constantemente falando com eles da importância de se voltar para o Senhor, da importância de manterem o coração em Deus, mas eles decidiram desobedecer. E essa decisão de desobedecer fez com que o Senhor permitisse com que o rei da Babilônia invadisse o reino de Judá, invadisse o reino do sul e conquistasse eles. Então, o rei Nabucodonosor, invade o reino de Judá e leva consigo alguns cativos. Mas aqui, igreja, a Bíblia vai dizer aqui que, porque como está falando da história de Daniel, vai falar sobre Daniel e seus amigos, mas haviam muitos outros que foram levados cativos, que foram levados como escravos. Mas tem uma coisa bem interessante que o Senhor me fez olhar e ver. Quando esse rei, ele leva esses jovens e faz essa proposta para eles, quando leva eles como escravos, tem uma diferença. Por quê? Porque quando eles eram escravos na época do Egito, eles ali estavam sendo escravos, mas eram escravos que não tinham poder nenhuma de decisão. Como nós sabemos da história, eles eram açoitados, eles não tinham liberdade, eles viviam daquilo que o rei do Egito dava para eles. Então, foi um período de cativeiro muito ruim. Só que agora eles novamente são levados cativos, mas não pelo rei do Egito, mas pelo rei da Babilônia. E a forma com que o rei da Babilônia vai fazer é diferente. O rei da Babilônia não oprime eles. O rei da Babilônia permite, até porque a Babilônia estava vivendo no seu ápice. Sabe, o rei da Babilônia estava ali, Babilônia estava sendo um dos grandes impérios. Tinham coisas que os outros reinados não tinham. Eles tinham jardins suspensos, eles tinham ruas asfaltadas. Então era um reino top. Ele não vai oprimir Daniel e as pessoas que foram levadas. Eles permitem com que eles trabalhem em trabalhos menos pesados. Eles permitem com que eles cultuem ao Senhor. Então, aparentemente, aquela escravidão não era uma escravidão ruim. Era uma escravidão boa. Eles foram levados, não foram para qualquer lugar, não foram para servir com trabalhos penosos. Então, a gente pode dizer que eles estavam bem. E aí, se a pessoa não tiver um olhar de Deus, eles vão dizer, bom, Deus permitiu com que a gente ficasse escravos, mas a gente está vivendo bem, eu estou vivendo melhor. E aí é onde a gente pode ver a sutileza do inimigo. É onde que, se a gente tiver um olhar mais espiritual, a gente vai ver o que Satanás, na verdade, estava tentando fazer. Satanás pode ter pensado ou pensou, bom, quando eu oprimia eles com mão pesada, eles se voltaram para Deus. Mas se eu oprimir eles, não com mão pesadas, mas tentando mudar o coração deles, eles vão continuar aqui. Então, quando Daniel escolhe não comer naquela mesa, na verdade, Daniel estava escolhendo não fazer aliança com o rei, porque olha só como a gente vai ver a sagacidade do inferno. Ele vai dizer assim, o rei ordenou que trouxesse alguns israelitas da família real. E pensa, gente, se o líder está em erro, a liderança também, olhando para o líder, pode estar em erro também, pode seguir aquele erro. Então, se o rei conseguisse mudar o coração de Daniel e seus amigos, que faziam parte da liderança, ele conseguiria também perverter o coração daqueles que foram junto com Daniel. E eu olho para isso e eu vejo que nós somos a liderança, seja na sua casa, no seu trabalho. Nós somos uma liderança espiritual. E sabe o que Satanás está falando? Se eu conseguir perverter o seu coração, eu consigo alcançar a sua casa.
Se eu consigo perverter o seu coração, eu consigo alcançar a sua família. É por isso que nós, como igreja, temos que ter um olhar bem minucioso para aquilo que Satanás vai fazer. Nem sempre Satanás, igreja, ele vai vir com mão pesada. Muitas vezes Satanás vai dizer assim, eu deixo você vir para a igreja. Eu até permito com que umas bênçãos te alcance, mas porque, na verdade, eu quero o seu coração. Porque, na verdade, eu quero mudar o seu entendimento, a sua forma de agir, porque olha o que o rei vai fazer. Traz para mim servir alguns jovens. E repita para o seu irmão, não era qualquer jovem. Eram os líderes. Tragam eles para me servir aqui no palácio. E aqui no palácio, eu vou fazer com que eles aprendam, com que eles mudem a visão deles, para que eles me sirvam. Porque, olha, eles vão ser capacitados para servir no palácio do rei. Eu vou mudar a língua deles, gente. Olha, eles vão aprender, está muito claro aqui na Bíblia Sagrada, você vai ensinar para eles a língua dos babilônicos. Igreja, a nossa língua é a língua dos céus. A nossa língua é a língua da Bíblia Sagrada. O que foge da Bíblia Sagrada não é para a igreja, não é para nós. E olha o que esse rei está dizendo, olha, eu não vou oprimir eles, mas eu vou mudar a forma de pensar. Eu vou mudar a forma de falar. Eu vou mudar a forma com que eles enxerguem o Senhor. E aí ele continua dizendo, olha, e eles designou de uma porção diária, e eles vão receber treinamentos. Eles estariam presos, escravos, sem perceber que estavam sendo escravos. Lembra? Olha, lá do Egito, olha, eu deixo até vocês ir adorar o seu Deus, mas depois vocês têm que voltar. Satanás é muito sagaz para tentar perverter a igreja. Mas Daniel, quando viu toda aquela decisão, Daniel, quando viu toda aquela situação, Daniel decidiu não. Daniel decidiu não. Eu não vou sentar na mesa do rei. Eu não vou mudar quem eu sou. Eu não vou mudar, eu não vou fazer com que a minha vida faça com que os meus amigos que vieram comigo também se percam. Daniel conseguiu perceber, igreja, todo aquele contexto do que Satanás estava fazendo. E aí a gente pode se perguntar, além disso tudo aqui que eu estou falando, mas por quê? Né? Além disso tudo que eu falei, o Daniel é um menino jovem de linhagem nobre da tribo de Judá. Sabe, o que fez ele? E eu fiquei assim, sabe, perguntando ao Senhor, nossa, ele tomou uma decisão, gente, tão importante na sua vida. A decisão dele por Deus foi uma decisão tão firme, mesmo sendo jovem. A decisão dele foi uma decisão tão digna de a gente imitar. Porque tudo que Satanás quer é fazer com que a igreja se perverta nos seus caminhos, se perverta nos seus pensamentos, se perverta na sua forma de ver a Deus, mesmo vindo para a igreja. Tudo que Satanás deseja é tentar nos perverter. Mas Daniel conseguiu olhar além daquilo que os olhos naturais estavam dizendo. E como eu estava dizendo, eu fiquei, sabe, me indagando. Eu falei, Senhor, o que eu poderia falar sobre isso? E eu poderia dizer que essa decisão foi baseada em muitas coisas que também são verdadeiras. Eu poderia dizer que foi pelo fato de Daniel ser um jovem íntegro, porque Daniel tinha um compromisso com Deus e Daniel tinha. Muitas coisas a gente pode falar sobre essa decisão que Daniel decidiu. Mas de tudo isso que eu pensei em falar, o Senhor me levou para o livro de Salmos. Salmos de número 137.
O que diz Salmo 137 a respeito desse poder de decisão de Daniel? E eu quero mais uma vez lembrar que eles estavam sendo levados cativos e escravos. Salmo 137 vai dizer assim, junto aos rios da Babilônia, ou seja, no período que eles estavam ali como escravos, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Eu vou repetir, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali nos campos pediram-nos canções. Os nossos opressores exigiram canções alegres, dizendo, cantem, cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu esquecer de ti. Que a língua me grude o céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém como a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrastem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz é aquele que lhes retribuiu o mal que você nos fez. Feliz é aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar como rocha. E como eu estava dizendo, o que fez Daniel tomar essa decisão, igreja? Eu acredito que dentro dessa canção, e Daniel vendo todo aquele contexto, e você imagina, você morar num lugar que você tem a liberdade de louvar. Você fazer parte de uma pátria onde todos têm a mesma liberdade como irmãos, como igreja, unidas, louvarem ao Senhor. Agora todos eles verem, talvez para a gente, porque a gente talvez nunca viveu esse contexto de guerra, a gente talvez não consiga imaginar, mas você imagina eles olhar à sua volta e ver a sua terra natal, a sua cidade totalmente destruídas e os inimigos invadindo a sua pátria. E ver não só os inimigos invadindo, mas ver pessoas sendo mortas e pessoas sendo levadas cativas e sendo levadas escravas. Mesmo que quando chegassem lá eles tivessem uma aparente liberdade. Provavelmente foi muito doloroso. Lembra, é como se eu me lembrasse das vezes que eu quisesse louvar ao Senhor e adorar o Senhor, mas o contexto da minha história estava tão difícil que eu não conseguia cantar, que eu não conseguia louvar. E eu começo a me lembrar, Senhor, como era bom quando eu podia te louvar, quando era bom como eu podia te adorar, mas agora eu estou aqui sendo oprimida pelos meus pecados, eu não consigo te louvar. A minha adoração, Senhor, ela foi roubada do Senhor. O meu clamor, ele foi roubado do Senhor. Era mais ou menos isso que Daniel estava vivendo, e seus amigos, Ezequiel. O que fez Daniel não se corromper? O que fez Daniel dizer, eu não vou me assentar nessa mesa que parece ser uma coisa tão boa, mas na verdade não é. Igreja, ele lembrou da sua pátria. Ele lembrou de como ele era feliz na cidade dele. Ele lembrou que na presença de Deus, eles estavam protegidos, na presença de Deus eles estavam guardados, na presença de Deus eles tinham liberdade. Olha o que a canção ele vai dizer, nos pediram uma canção, mas como eu iria cantar se nós estávamos aqui aprisionados? Como eu iria louvar ao Senhor se nós estávamos aqui nessa situação, sabe? E ele vai dizer, junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos com saudades de Sião.
Aquela recusa de Daniel, ele simplesmente estava dizendo, aqui não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. Aqui não é minha pátria. Aqui não é minha terra natal. E uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos dias é que o Brasil, nós brasileiros temos uma dificuldade muito grande de amar a nossa pátria. Porque não fomos ensinados. Eu cresci, não sei você, mas eu cresci falando mal do Brasil. Que o Brasil é ruim, que o Brasil não é bom, que o Brasil é assim, que o Brasil é assado. Então, talvez a gente não consiga ter uma dimensão do que Daniel estava sentindo. Talvez a gente não consiga ter uma dimensão do que aquele povo estava sentindo. Mas Daniel amava tanto a sua pátria, Daniel amava tanto Israel, Daniel amava tanto Jerusalém, igreja. Jerusalém, lugar que Deus escolheu, Sião, o lugar, sabe, de tantas maravilhas que o Senhor fez. E Daniel estava dizendo, onde é que eu estou? Os nossos pecados nos levaram para esse lugar, para essa terra estranha. E não é assim. Quando os nossos pecados nos levam para lugares que a gente não quer estar, só resta uma coisa para nós, chorar e dizer, Senhor, me leva de volta. Quando eu me desviei, a única coisa que eu lembrava, Senhor, como era bom na tua presença, como era bom na tua casa. E às vezes a gente não consegue ter essa dimensão, igreja, da alegria que é estar aqui na presença do Senhor. Ah, esse mesmo hino, essa mesma canção. Não tem importância se eu chegar 10, 20 minutos atrasado. Não tem importância, tudo parece ser tão comum, tudo parece ser tão... Mas, de verdade, a gente só dá valor quando a gente perde. Infelizmente. Às vezes a gente precisa perder um membro da nossa família para a gente falar, poxa, que saudade daquela pessoa. Às vezes a gente precisa perder a presença do Senhor para dizer, poxa, que saudade quando eu ia para a igreja e louvava o Senhor. Que saudade de quando aquele hino mexia no meu coração. Que saudade de quando o meu coração ansiava por estar na presença do Senhor. E a mensagem de hoje, decida não perder isso. Temos que dar verdadeiramente valor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Então eu consegui olhar para Daniel e imaginar Daniel e os seus amigos dizendo... Aqui parece até muito bom. A gente não está sendo oprimido. Até parece legal, mas eu não quero estar aqui. Eu tenho saudade de Sião. Eu tenho saudade da minha pátria. Eu tenho saudade da minha terra. Então o que levou Daniel hoje, especificamente para falar, o que levou Daniel a decidir a não sentar na mesa do rei? Porque Daniel se lembrou da sua pátria. Daniel se lembrou de como ele era feliz lá. Daniel se lembrou de como ele tinha liberdade para louvar ao Senhor. Daniel se lembrou de como ele tinha liberdade para adorar o Senhor. E o que é mais maravilhoso, o que Deus fazia no meio do seu povo, igreja. A presença do Senhor que era manifestada no meio do seu povo. Imagine as festas, a adoração, o louvor, a presença de Deus sendo derramada. Agora Daniel estava ali em um lugar estranho, numa terra estranha, com um povo estranho, com uma adoração estranha. Então ele se lembrou, ele falou, por mais que o Senhor nos trouxe até aqui, por mais que eu não queira estar aqui, o meu coração vai estar em Deus. O meu corpo pode estar até aqui, porque pelos nossos pecados Deus nos trouxe até aqui. Mas o meu coração está em Deus. Talvez a gente não esteja no contexto que a gente gostaria. Talvez a nossa casa não esteja no contexto que a gente gostaria. Talvez a gente nem esteja no trabalho que a gente queria estar. Mas o nosso coração está em Deus. O nosso coração precisa estar no Senhor.
Talvez você olhe a sua conta bancária e fala, tá legal, mas o meu coração está em Deus. É isso. E a Bíblia também vai dizer, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, verso de número 11, diz assim: e ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Vou repetir. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Daniel e os seus amigos, eles tinham liberdade lá em Jerusalém para louvar e adorar ao Senhor. Mas o pecado fez com que Daniel e seus amigos fossem para uma terra estranha, com um povo estranho, com um Deus que não era o Deus dele, com culturas e linguagens que não fazia parte de Daniel. Mas mesmo assim Daniel, por se lembrar de onde ele veio, por se lembrar de quem ele era e dos milagres do Senhor, e por ter saudade dizendo, um dia eu vou voltar para minha terra, eu decido não sentar na mesa do rei. E em Gênesis vai relatar isso. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E colocou para afirmar isso, para selar e dizer, olha, vocês não fazem parte desse mundo. Eu coloco no coração de vocês o anseio pela eternidade, para vocês se lembrarem de que não são daqui. E o que aconteceu? Adão pecou. Eva pecou. Então Adão e Eva tiveram que sair da sua pátria. Tiveram que sair do Éden. Tiveram que sair do seu lugar, onde a presença do Senhor se manifestava, onde Adão conseguia louvar e adorar ao Senhor. Mas eles provavelmente sempre lembraram, um dia nós voltaremos para lá. Um dia nós voltaremos para lá. Um dia nós voltaremos para o jardim. Um dia nós nos encontraremos com o nosso Deus. O mesmo contexto. E isso vai fazer, essa lembrança da sua pátria vai fazer com que, mesmo que pelo pecado ele fosse roubado da presença do Senhor, fisicamente, o seu coração trazia a lembrança. E aí eu te falo, sabe por que a gente às vezes fica, especificamente quando a gente não servir ao Senhor, olhando para dentro de si e fala, cara, está faltando alguma coisa. Quem já sentiu isso? Fala, não sei, está faltando. Sabe o que é isso? É o que Deus colocou no seu coração e no meu coração. Esse anseio da eternidade para você lembrar, esse lugar não é seu. Essa dor, isso que eu sinto, é o quê? Essa agonia, essa angústia, é o quê? É o seu coração dizendo, filha, não peca, porque o seu lugar não é aqui. Filho, decida não optar pelas coisas desse mundo, porque a sua pátria não é aqui. A sua pátria é os céus. O seu verdadeiro lugar de habitação é os céus. Não peque. Decida a não aceitar o que o rei da Babilônia está te oferecendo. Não decida a não assentar na mesa do rei. Igreja, decida isso. Abre os olhos espirituais. E decida sempre, eu não vou me assentar. Eu não vou deixar o Deus dessa era me manipular. Eu não vou deixar com que as coisas desse mundo, sabe, me roubem do meu verdadeiro lugar. Do meu verdadeiro lugar. Do meu verdadeiro lugar de habitação, que é os céus.
E aí, Isaías, capítulo de número 8. Verso de número 18, se eu não coloquei errado aqui, que eu sou dessas. Cadê? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isaías 8, 18. Não, eu coloquei errado. Perdoa, igreja. Eu errei. De verdade, eu errei. Porém, tem um versículo na Bíblia Sagrada que eu não vou lembrar, que eu, como eu disse, eu coloquei errado. Ela diz assim: desperta, ó Sião. Desperta, ó Sião. Me ajuda aí no Google, se você achar. E o que é que eu quero dizer com isso? É nós olharmos para o nosso coração, nós olharmos para o nosso interior, e a gente precisa falar: olha, coração, interior, desperta. Aqui, achou. Era Isaías 52, 1. Desperte, desperte, ó Sião. Vista-se de força. Vista as suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Desperta. Volta mais uma vez. Desperta, ó Sião. Vista-se de força. Vista as suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Passa para o próximo. Os incircuncisos e impuros não voltarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira. Levante e sente no trono, ó Jerusalém.